Começa agora o programa jornalístico Muki em Fatos. Inteligente e dinâmico. A notícia de Muki chegando até você todas as segundas de 19 às 20h30. Com entrevistas diversificadas do mundo empresarial, política, saúde, esporte e outros. Muki em Fatos. A voz do povo muquiense. Com Remy. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Comunitária de Muki, mais uma vez com o programa Muki em Fatos aí com vocês, e dessa vez com a vereadora do PSB, Rita Maroni, ela que é vereadora lá, primeiro mandato, está juntamente com os outros, legislativo, e tentando fazer com que a máquina pública funcione também, né, gente? Então, recebo aqui com muito carinho e boa noite, vereadora. Boa noite. Pois é, vamos começar aqui a nossa entrevista ao vivaço, aqui não tem nada editado, é tudo ao vivo. Vereadora, fala para nós como é que está sendo o seu primeiro mandato, tendo em vista que a senhora nunca entrou a atuar no Legislativo, primeira vez, primeiro mandato, né? Para mim está sendo uma experiência muito boa, estou aprendendo muita coisa. Acho que também estou ensinando, e é uma experiência muito válida, porque a gente trabalha muito com o povo. Eu gosto muito de povo, de sociedade, de gente perto. Gosto de mexer com o público. Eu gosto muito de aprender. Então, para mim, está sendo uma experiência super válida. Inclusive, a questão também de ser a única mulher no meio dos vereadores, né, lá, homens, eu acho isso um ganho para nós mulheres. Tá certo. Para enfeitar também lá a equipe toda, são 9 vereadores, não é isso? 8 homens e uma mulher, para brilhantar lá no meio daquele povo. Então, só para interromper um pouquinho, vamos falar aqui do nosso apoio cultural, que é a feira do mini mercado e hortifruti do Patrick, aberto de segunda a sexta-feira até às 8 da noite, sábado até às 19 horas e domingo de 7h30 da manhã até o meio-dia, hein, galera? Vai lá na feira do centro, nosso amigo Patrick, mini mercado e hortifruti, hein? Tá aberto lá, prontinho para atender vocês. Vereadora, foi uma pergunta para o Muki em Fatos. Lógico que a gente, né, obedecendo a fonte e preservando a fonte amparado por lei, a gente tem um sigilo da fonte que nós não falamos. E isso é amparado pela nossa Constituição Federal, Lei de Imprensa, que é o artigo lá 5º, né, que irá a todos o acesso à informação, resguardando o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. A senhora, eu vi uma fala aqui da senhora, que a senhora falou que já teve mais de 400 pedidos ao Executivo. Sim. A senhora poderia falar sobre esses 400 pedidos? Alguns, acredito que nem todos a senhora poderia falar. Mas poderia falar algum desses pedidos? Porque 400 pedidos, eu vi aqui, está aqui na sua fala, aqui no livro A, tá lá da Câmara de Vereadores. Os munícipes, porque às vezes não vai até a Câmara, eles não ficam sabendo. Né? E como aqui a gente também coloca no YouTube, nas redes sociais, e aqueles que estão nos ouvindo agora nesse momento também, e eles gostariam de saber aí dos seus pedidos. Quando eu iniciei, acho que um dos primeiros projetos meu foi que o ônibus para os estudantes universitários fosse de graça. Sim. E esse, hoje eu estou vendo que foi um dos primeiros do ano retrasado, e hoje também é uma demanda até federal, que isso vire uma lei, né? Então, para ver que eu não estava fora. Mas entre eles, eu trabalho muitas vezes, repeti outras, né? O lixo, um pedido meu, um projeto desse banheiro público ali, que fosse reconstruído, fizesse de novo, porque é de suma importância para o nosso município, principalmente para as pessoas da zona rural. Então, já fiz uns 5 pedidos em cima dele, repeti o projeto, né? Calçamentos, internet grátis para a praça, para as pessoas que não têm, câmeras de segurança nos lugares principais da cidade, porque estava havendo alguns roubos.
tratamento de água para São Gabriel, barragem. O início eu acompanhei junto com outros municípios sobre um projeto de barragem, porque aqui na época da seca nós passamos uma dificuldade muito grande com água. Essa questão do tratamento de esgoto que agora está saindo, eu fiquei atrás disso para que isso não fosse atrasado, os documentos, porque os outros municípios já tinham mandado e eu via que aqui estava atrasando um pouco. Então, assim, isso podia fazer perder e, graças a Deus, né, conseguiu estar junto. Reciclagem do lixo, o serviço de alto-falante que precisa ser colocado na cidade inteira, porque é o único veículo que o povo tem de ouvir. Lutei pela capela mortuário, inclusive pela lei para sair, que os velórios não fossem feitos na Câmara e fossem para lá. Ventilador para a própria capela, porque assim, entrega uma coisa, mas não está totalmente pronta. A questão dos cemitérios, tanto de cima, que deu uma melhorada, eu estava aí nesse projeto, ajudei esse povo, porque lá é particular. O cemitério de baixo, todas as questões que está havendo lá, a questão de não ter também mais espaço, a expansão dele. A questão das farmácias ficarem de plantão, em cada final de semana uma, e não só uma, né? Estava atrás disso aí. A aceleração da entrega da chave das casinhas, porque foi inaugurada as casinhas, mas nada de entrega. E eu falei muito, enquanto a chave do seu carro não estiver na mão, você não pode dirigir. Então, enquanto a chave não estivesse na mão das pessoas para entrarem, não tinha ninguém nas suas casas. E cartório para vir para aqui, fizemos uma porção de pedidos, fui lá, muita cobrança no sentido assim de funcionar os médicos e dentistas nos postinhos da roça e daqui da cidade, porque às vezes a gente depara com isso sem estar funcionando. Quer mais? Eu tenho muito mais. E a minha lista é infindável. Computador para a biblioteca dali, a biblioteca pública, né? Tá internet, certo. Que depois que eu falei passou a funcionar. Questão do museu, nós já pedimos essa reforma do museu. Uma questão que eu bati muito foi a questão de funcionamento do campo, porque o campo está parado, não há assim quase nada na questão de futebol, de esporte, a questão do esporte. Então eu fico muito, né, triste com isso, porque a nossa cidade não tem quase nada. O selo para feira, eu discuti muito isso. Uma senhora queria um selo para vender algo na feira, ela acabou morrendo antes do selo. Porque, de tanto que demora, eu sugeri que fosse assim agilizado. Sim. E mais rápido possível pudesse ver, porque as pessoas às vezes são muito simples e não sabem nos lugares que precisa, não sabem falar o documento. Então, que tivesse alguém que agilizasse para esse selo sair, para eles participarem da feira. E o palanque precisa de uma reforma, a cidade inteira precisa de uma reforma. Já fiz projeto para aumento do funcionalismo público, já fiz para aumento do TIC umas 2 ou 3 vezes, e processo seletivo ou concurso, entre outros e outros. Tá, isso aí são os pedidos que a nobre vereadora fez. E sobre projetos? Muitos projetos, mas que se perderam. Se perderam? Tem algum projeto que foi... que chegou até o fim, que foi aprovado? Não, teve um projeto que chegou até o fim, que foi a regravação do hino de Muqui. E isso eu insisti, estava com o senhor que compôs, as partituras estão lá em casa, eu fiz o trâmite tudo, e junto com outro vereador eu falei, vamos ver se a gente consegue. Mas aí quando saiu, ele saiu assim, como se fosse outra pessoa. Que tivesse executado. Mas eu não ligo porque, assim, se executou, tá ótimo. Para mim não tem problema. Se fez para o município, tá muito bom. Também a sugestão, por exemplo, do projeto, que eu acho que, né, acatou, demorou, mas acatou, é a questão de aproveitar lá a escolinha de aplicação
que agora está sendo reformada, para usar como algo da prefeitura, economizar, né, e usar para os setores que precisa, para as secretarias e tudo mais. Sempre pensei naquele lugar lá, uma vez que eu trabalhei lá, como um lugar que precisa ser reaproveitado. E eu vejo que agora eles estão reaproveitando do jeito deles, no campo deles, mas é um projeto ali, um sonho meu. Inclusive, ali embaixo, de ser algo assim, para a cultura. Um campo de futebol, porque ali em cima nas casinhas mora muita gente, campinho de areia, algumas coisas assim, mesinha para xadrez. Pensei nisso tudo aí nesse projeto aí, sugeri. Tá, são várias sugestões, mas projeto mesmo, acho que né, que você falou, que foi feito. Não, que foi feito. Que foi mas feito, que a foi gente aprovado. tem muitos projetos. Tá, porque o povo querem projeto porque vocês são as pessoas que fazem as leis, né? Uhum. E lógico que depende também do executivo para estar aprovando sempre lá as leis. Eu tenho aqui uma pergunta do Jorge Luiz Breco. Pode fazer. Eu acho que ele me mandou aqui, eu estava chegando, por isso que eu demorei um pouquinho, que estava vendo lá embaixo. Ele me passou aqui a pergunta, aqui no WhatsApp também está lotado aqui do Muki em Fatos, tem outro aqui. Aí eu vou colocar aqui ao vivo, onde todos vão estar ouvindo e a vereadora nos responde, né? Vamos lá, vou colocar aqui, vou apertar o play. Vereadora, boa noite. Calma, gente, só está dando um probleminha aqui que já vou lá colocar. Boa noite. Boa noite. Aqui é o Jorge Luiz que está falando, o Breco, filho do mais o Paletó. É o seguinte, segundo informações que eu tive, você é contra emenda parlamentar. Nós sabemos muito bem que, tecnicamente, as emendas parlamentares são o que, às vezes, sustenta o município. Então, eu gostaria de saber o seguinte, por que você é contra as emendas parlamentares, aquelas que são dirigidas ao município através de um vereador? Tá, aqui só para complementar, às vezes não deu para ouvir, aqui é o Jorge Luiz, o Breco, né, que todo mundo conhece, filho do nosso grande músico aí, Zé Luiz Paletó, né, que é mais conhecido. E eu falei com ele, se você quiser, eu não falo só o seu nome, porque você tem, né, a gente pode estar preservando aí, é um direito seu, do sigilo da fonte, mas ele falou, não, eu vou gravar e você fala, coloca lá, já vai saber que sou eu, vou me identificar. Então, Sérgio Luiz Breco pergunta, por que a vereadora é contra as emendas parlamentares? Eu vejo que a emenda é a maior politicagem que pode existir. Os municípios deveriam sustentar-se sozinhos. Na nossa casa, quando faltam as coisas, nós não pedimos emendas a ninguém. Nós temos que dar conta das coisas. Então eu vejo que a prefeitura, ela precisa trabalhar desse jeito. A prefeitura nada mais é do que a extensão da nossa casa, ou uma loja que você tivesse e gerisse. Então eu vejo ela também como uma troca de votos. Quem coloca mais emenda no município, ele quer saber dos votos. E se os deputados colocam, não vê voto, todo mundo sabe disso, eles ficam aborrecidos, eles não te olham mais, eles não dão mais emenda para aquele município. Então eu vejo que o próprio nome emenda já não fica bem. E eu sou contra por isso, porque eu vejo que cada um tinha que sustentar sozinho. Esse dinheiro das emendas poderia ser distribuído igualmente entre os municípios, para as prefeituras, como um dinheiro que viesse estadual ou federal, para que elas usassem da melhor forma. E eu não vejo também o uso das emendas de forma legal. Eu vejo como, às vezes, até um abuso de certos vereadores, de certos prefeitos, fazendo assim,
uma propaganda das emendas, como se assim fosse uma coisa maravilhosa e não soubesse usar. Nem sempre a emenda é usada para o bem. Às vezes a emenda é usada para uma coisa inútil. Nós temos até em Muqui coisas assim. Vem tipo um carro que não é para usar daquele jeito, está sendo usado daquele jeito por uma emenda. Então é muito triste. A gente vê que tem uma coisa importantíssima e não tem, às vezes, nem quem manusear aquilo, nem quem dirigir aquele carro. Então, fica como se fosse um presente para grego, um elefante branco na cidade. E o que precisa mesmo não funciona. Então, por isso que eu sou contra, porque eu vejo ela como uma forma de troca de voto, como um cabresto. Tá. A gente sabe que a repartição pública é completamente diferente da nossa casa, que é uma coisa privada e é onde nós fazemos nossas coisas e fica entre família e nada sai de lá de dentro. Subentende-se que quando a gente é eleito por uma massa, por uma população, o qual a gente adquire o cargo público, a gente, às vezes, vocês, no caso, submetem a situações que vocês têm que fazer, têm que se submeter para que traga melhorias para o município. E tratando-se em tempos atuais, pelo Brasil, e falando aqui claramente dentro do município de Muqui, que é um município que a gente sabe que é um município pobre, se não fossem essas emendas parlamentares, será que Muqui conseguiria se levantar, alavancar sozinho? Se quiser, conseguiria. Como? Eu vejo muitos municípios que onde as pessoas pegam, fazem, não estão muito preocupados com emenda parlamentar, não. Tá. Onde as pessoas pegam na massa, ajuda todo mundo junto, faz as coisas alavancarem e vai embora. Eu vejo isso até, um exemplo, a igreja. Na igreja tudo é espontâneo, tudo é de graça, funciona muito bem as coisas. Mas lá já é questão de dízimos e ofertas, né? Mas é uma questão de dízimo e oferta, mas é uma questão espontânea, é uma questão assim, que as pessoas trabalham porque querem. Espontaneidade, você ir porque você Nesse quer caso aí a gente já está mexendo com a fé, né? Já não, é completamente diferente. Não, é uma questão de espontaneidade. Você vê também aqui, não tem a fé. Olha o prefeito de Colatina. Ele faz uma multidão ir atrás dele fazer as coisas, aquilo ali é pela fé ou pelo feito dele? Ali já é um exemplo, ali o caso dele lá de Colatina já é uma outra realidade, né? Então, e que ele consegue emendas parlamentares também, acredito, que eu já vi a história do... se não me engano, Sérgio Meneghelli, eu acho que é isso mesmo o nome dele, né? Mas voltando à questão da emenda parlamentar, que ficou bem... O pessoal aqui está grande aqui dentro do Muqui em Fato, depois eu vou ver que deve estar lotado isso aqui. O vereador Sérgio Luiz Anequim, o vereador Camarão, vulgo Camarão, né? Uhum. Ele esteve aqui conosco e ele falou que ele é muito bem visto pelos deputados, eu acho que são 5 mandatos, se eu não me engano ele falou, né, Filó? Uhum. São 5 mandatos. Ele falou, quando esses caras me veem, eles já ficam até... lá vem esse cara chato. Mas ele falou pra gente aqui que ele se humilha, ele sozinho, mas ele se humilha por um povo. Que ele quase que chorou falando isso aqui. E a gente percebeu que às vezes vocês têm que se humilhar para conseguir as coisas para o município de Muqui. Porque, dando exemplo, recentemente a deputada federal, acho que a deputada federal Norma Ayub, né, Filó? A deputada federal Norma Ayub mandou de emenda parlamentar R$200 mil para o nosso hospital aqui, que agora se chama Hospital Maternidade Dr. Luizo Filgueira. R$200 mil. A senhora falou que é contra a emenda parlamentar. Se tivesse na bica agora R$200 mil para chegar para Muqui, a senhora mandaria voltar? Se for do jeito dele, mandaria. Pelo seguinte... Mas e o povo? Deixa eu te falar, pelo povo. Ele, há tanto tempo na política, 4 mandatos, 4 vezes 4, 16. Se 16 anos, tanto ele tem facilidade de emendas e tanto dinheiro, Muqui não precisaria estar como está, não. Estaria muito melhor. Muqui poderia estar uma pérola, com tanta emenda que vem.
Por isso que eu te falo que elas não são a solução. Nem sempre elas são empregadas do jeito que deveriam. Porque aí Muqui não teria rua suja, não teria calçamento ruim, não teria parte quebrando, não teria nada pintado como está, uma cidade feia quando chega. Se todas essas emendas, esses 16 anos, fossem usados nisso tudo, Muqui estaria maravilhoso. Tá, mas a senhora sabe que a emenda parlamentar, ela é destinada, ela tem um foco, né? Exemplo, se mandar para o hospital R$200 mil, quando chega a vir a emenda parlamentar, tem um projeto por trás disso. Se eles pegam esses R$200 mil e empregam, exemplo, igual a senhora está falando aí, em limpeza da rua, em pintar o que está precisando pintar, igual foi falado aí, vai sair do foco, né? Se fizer isso. Não estou falando de sair do foco. Eu estou falando que às vezes mesmo no foco não chega no foco. Tá, ok. Veio uma outra pergunta aqui do... Bom, ele pediu sigilo, não posso falar. Já quase que eu falo aqui o nome dele. Vamos lá. Vereadora, a senhora como representante da Casa de Leis, como vê a questão da pessoa se apossar de terreno da União e local mesmo para ter lucro para si próprio? O que a senhora pensa a este respeito? A senhora concorda ou discorda deste ato? Pessoas que se apossam de terrenos da União? Isso. Da casa? Pessoas que apossam de terreno da União e local mesmo para ter lucro para si próprio. Ou seja, pega o terreno que é da União, exemplo, é seu terreno, aí a senhora vai lá e aluga ele, querendo se apossar dele, né? É isso que eu entendi, né? Uhum. Isso que eu vejo que tudo que está errado não deve acontecer. Ninguém tem que apossar de nada que não é dele. Nem de União, nem do município, de lugar nenhum. Porque o que é meu, o que não é meu, eu não tenho que apossar de nada. Tá certo. Tem uma pessoa aqui também querendo fazer uma pergunta. Gostaria de participar da entrevista também. Estou aguardando minha participação. Eu não sei se é para vir aqui, se é para perguntar alguma coisa. Fica à vontade aí, responde aí pelo WhatsApp, que eu estou à disposição. Tá, pessoal? Aqui. Agora tem uma outra pergunta aqui. Deixa eu ver, tem muita coisa aqui. Qualquer novidade, quero ficar sabendo. Bom, a pergunta ela como fica e como será gasto os R$200 mil que a deputada Norma Ayub conseguiu para ser gasto em melhoria para a maternidade. Essa pergunta tem que ser direcionada ao Renato, porque ele que é do Executivo, ele que executa. A emenda vem para ele. Então pergunta para ele por que ainda a sala de cirurgia não foi reconstruída, se é parte da prefeitura, ele pode usar esse dinheiro para isso, porque nós não estamos fazendo cirurgias maiores aqui, porque a sala ainda não está composta, e essa parte é da prefeitura. E os dias já se passaram, daqui uns dias chega os 180 dias, e cadê? A emenda já chegou e nada foi feito. A gente está aí para também fiscalizar. Eu também estou sempre na maternidade e estou vendo. Tá certo. Tem outra pessoa aqui perguntando, gostaria de falar pela ligação, viu? Meu nome Bom, eu não vou falar seu nome aqui, eu peço que você mande um áudio ou escreva, que eu pergunto aqui à vereadora, tá? O nome dele é Tiago, ele me pediu para falar. Ele pediu para falar que o nome dele é Tiago. Tá bom, Tiago? Faça a pergunta aí que eu já pergunto aqui a vereadora. Enquanto isso, a gente vai fazer aqui nosso apoio cultural, logicamente que a gente tem que fazer o nosso apoio cultural. Logo a gente vai fazer uma pergunta aqui sobre o estagiário, também uma fala da vereadora. Gostaria de agradecer, logicamente, aí, o apoio cultural da feira do Centro Mini Mercado e Hortifruti do Patrick, que é aberto de segunda a sexta até às 8 da noite, sábado até às 19 horas e domingo de 7h30 ao meio-dia. Mais uma vez aí, feira do Centro Mini Mercado e Hortifruti do Patrick, aberto de segunda a sexta-feira até às 8 da noite, sábado até às 19 horas e domingo de 7h30 ao meio-dia. Vamos, enquanto isso o menino elabora lá a pergunta dele, a gente vai fazer agora uma pergunta aqui sobre os estagiários na prefeitura. Vamos ver. Aqui, está aqui.
falou que existe estagiário em demasia. É contra, existe lugar que tem estagiário olhando para o outro trabalhar. Assim como se fosse um guarda-costa. E aí, vereador? Falou isso mesmo, né? Falei e repito. Tá ok. Na prefeitura existe... A senhora sabe quantos funcionários tem na prefeitura hoje em dia? São tantos. Quantos? Não sabe estatisticamente falando, não sabe o total quantitativo, né? Não. Tá ok. Eu vou estar te falando. Pode responder que eu vou estar falando isso aqui também. Deixa eu te falar sobre os estagiários. Existe uma lei que ela determina que tem uma cota para estagiário, um tanto para estagiário na prefeitura. Qual é essa cota? 34. 34 o quê? Estagiários. Então, o que acontece? Nós sabemos que tem mais do que isso. Nós já verificamos que tem mais. Por que mais estagiários, sendo que ele está pagando os estagiários, e fala que não tem dinheiro, né, para dar o reajuste dos professores? Por que não investir nos professores ou em outros funcionários que já trabalham há 10, 20, 30 anos na prefeitura e estão há 5 anos sem reajuste? Não é aumento, reajuste. Aí incha-se de estagiários, além do que pode. E não escuta, nem quer ouvir os professores. Então, isso me revolta. Tá, tendo em vista que a senhora também é professora, né? Sim, sou professora do Estado. Tá, ok. Só para também repassar aqui, a gente lê de forma transparente. Tem um fã seu aqui. De parabéns à vereadora, o excelente trabalho. Tem feito na Casa de Lei, onde, com tanta responsabilidade, tem feito excelente trabalho de moralizar esta casa, que muitas vezes não nos poupa como população, com algumas declarações e até ofensas. Parabéns, vereadora. Tiago, funcionário. Aí um fã seu. Valeu, Tiago, pela sua participação aqui. Valeu, a gente já obrigada. passou aqui a sua mensagem, tá ok? Ele falou que é Tiago, funcionário lá da Escola Senador Dirceu Cardoso. Conheço muito. Ok. Aí tem não sei se a senhora viu a indignação de um estagiário pelas redes sociais. E eu também consegui isso, tá? Eu vi pouco, algumas pessoas me ligaram, e as pessoas que me ligaram, eu expliquei por quê. Eu, como professora, recebo estagiários da minha sala, já tem mais de 38 anos de profissão. Bastante tempo, né? Bastante tempo. Dei aula para professoras, muito tempo. Então, recebi estagiário, colocava estagiário em outras salas. Eu sei do quanto isso é importante para a educação. Sempre lutei por isso aí. E não estou contra estagiários. Eu estou contra o excesso de estagiários. Porque parece também que é como uma emenda, um cabide político. Tá bom. Aí eu pesquisei também sobre essa questão de o quantitativo que pode, falando em porcentagem de estagiário em cima do quantitativo de funcionários. Aqui chegou para mim 594 funcionários e eu apurei 580 funcionários tem atual. Isso entre 580 e 590. Mas vamos trabalhar em cima de 580 funcionários. A lei diz que até 10% do quadro pessoal pode ser estagiário. E por esse quantitativo de 580 funcionários, pode ter até 58 estagiários. Tá ok? Eu também vi isso hoje na lei. Tudo bem, só para concluir, então 508 funcionários existem hoje, 580, 594 funcionários. Pode ter até, falando, né, na lei, até 10%, pode ter até 58 estagiários, mas que no momento só existem 35 estagiários, ou seja, está bem abaixo do que poderia ter ainda, né? Agora eu vou estar lendo aqui sobre a indignação do estagiário que publicou em rede social, eu não vou falar o nome dele porque ele não permitiu. Estagiário indignado: senhora vereadora e também educadora, com o estágio remunerado, nós, estagiários, temos a dignidade de pagar as mensalidades
da nossa faculdade e ter a oportunidade de nosso primeiro emprego. Só temos que agradecer ao prefeito Renato Procoli pela oportunidade. Uhum. O que eu entendi? A senhora, como educadora, a senhora deu uma porrada na parte educacional, né? Esses que, por muitas das vezes que eu andei pesquisando alguns estagiários, se eles perderem esse estágio, eles param até de estudar. Deixa eu falar. Eram me ligar pessoas falando... Você sabe quanto que ganha cada estagiário? Alguns. Sabe não? Não sabe? Alguns. A gente Quanto? Não tem acesso a isso. A gente não pode ficar pedindo isso aí. Mas vocês, como agentes públicos, vocês podem entrar. Não, nós podemos, mas nem sempre. Porque, nos pelo que eu sei... nem sempre é nos passados certo. Sei, mas Há tempos tinha 39, agora já tem 34. Não, tudo 35. bem, mas é só a gente ir atrás da informação. Eu fui atrás e concluí isso aqui. Eu vi que tem estagiário que ganha 470 e alguma... Eu sei. Só sabe que é pouco. Isso não dá para nada, né? Uhum, mas onera a prefeitura? Onera? Onera. 38. Ele não é contado na folha, o estágio. Não é contado? Não é contado na folha, é contado fora. E outra coisa, eu não estou contra, graças a Deus, que existe para quem quer estudar o estágio e ele recebe. E essa quantidade aí de 10% sua, eu sei pelo seguinte... Dá 16.450. Então, dá isso aí, dá para dar aumento. Alguém? Quantos professores tem no município que querem aumento? É muita gente. Cada hora entra um, são muitos professores. Tá bom, pode concluir. Nós temos uma escola, 2 escolas. Deixa eu falar. Essa questão aí do estagiário... Eu respondi para a pessoa que me ligou. Eu não sou contra ele receber. O que eu sou contra? A própria lei falar assim, enquanto a prefeitura tem quantidade, ela pode ir até os 10% aí. Se ela tiver orçamento para pagar isso aí. É isso que diz a lei. Mas se ela está falando que não tem orçamento para mais nada, que já está cheio, por que ela está colocando? E não só diário, lei. Há 15 dias você assumiu um posto na prefeitura. Não, mas aí já está confundindo as coisas. Não estou confundindo não. Ó. Há 15 dias você assumiu um posto da prefeitura. Então, quer dizer, se ele fala que o orçamento está ruim, e aí? Aí, igual eu falo assim, a gente não pode confundir as coisas. Não estou confundindo, eu sei. Não, tudo bem. Se eu tiver uma denúncia aqui agora do Renato, eu vou publicar. Isso eu deixei bem claro para ele, a Filó me conhece aqui. Uhum. Eu já entrevistei ele aqui, ela viu como que eu entrevistei. Uhum. Então aqui eu não dou moleza para ninguém. Na verdade, vocês estão na repartição pública. Não queremos moleza, nós somos para dureza mesmo. A gente está aqui para... A gente é a voz do povo, a gente não evita... de trazer, exatamente. Só que a imprensa ela leva a notícia todo esse lugar, né? Então, assim, eu vejo que está havendo uma discrepância entre o que ele está falando e fazendo. Eu não vou assim ficar do lado A ou do lado B. Eu não vou confundir minha profissão de jornalista com profissão da área da saúde, que eu também exerço, né? Afinal de contas, a gente também tem família para cuidar, né? Todo mundo. Pois é, exatamente. Então, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Não, mas a minha pergunta é, se não tem para os funcionários nenhuma posição, nem recebê-los para conversar sobre um reajuste, por que ele está contratando gente, botando gente para estagiar, eu vejo que aí está havendo uma discrepância. Aí cabe você estar... Você sabe atualmente a renda do município mensal, quanto é que ele fatura? O município, o vereador tem que saber, obrigado a saber disso. Varia muito, né? A última, assim, aproximadamente em 44. 44 milhões. 44 milhões por mês? Não, no ano. No ano, 44 milhões por ano. Vocês têm investigado de onde está sendo empregado esses 40 e poucos milhões? Com certeza. Vocês têm as fontes do certinho, notas? Tudo certinho, a gente acompanha. Obras. Onde está sendo investido? Isso aí, a gente está nas obras, na creche ali que está sendo feito, calçamento,
Tudo, a gente pede cópia de tudo, motoristas que estão levando. Tá. Bom ter falado sobre o motorista. Aqui tem uma fala sua sobre motorista. Deixa eu ler aqui ela na íntegra. Pode ler. Ok, vamos lá. Existem denúncias que tem motoristas correndo demais e a pessoa disse que o velocímetro estava em 141 km por hora. E a vereadora disse que se a pessoa for se tratar do coração, a pessoa já vai chegar no destino morta, infartada. Interessante, 141. Aí eu fiquei curioso. Não, é isso mesmo. É isso mesmo? Uma pessoa me procurou, uma pessoa íntegra, uma pessoa que séria, né? Ela falou comigo. Tá certo. Igual eu estou perguntando aqui, eu tenho a fonte. Qual que foi a fonte? Uhum. A fonte aqui é a Câmara Municipal de Muqui, que é da sua fala. Uhum. E se essa funcionária aqui, ou essa pessoa, se ela tiver agindo de má fé para prejudicar o motorista? Não está. Porque não tem provas. Ela não tirou foto. O Rei, as pessoas são muito medrosas. Por isso que eu entrei na política, porque eu não tenho medo. Eu vejo que quem tem medo vive pela metade. E eu quero viver inteiramente. Então eu não tenho medo. Medo de represália, no caso, Medo de represália, medo de falar o que eu penso, medo da minha identidade. Eu sou muito eu, entende? Então o que acontece? Não é eu de orgulho de nada. Eu tenho muita certeza e convicção das coisas. E também fiz psicologia. Dá para você entender quando a pessoa está mentindo ou não. Ou quando uma pessoa é simples, pura e está falando a verdade. Então isso aí me ajuda demais. Até o lado da pessoa olhar, você analisa. Então, a pessoa está te falando, está te pedindo, porque é impossível ir numa velocidade dessa. A pessoa quase morreu mesmo, porque ela chegou lá com a pressão altíssima e ficou numa situação ruim. E ela falou, Rita, por favor, pede isso. E esse pedido não veio só dela, porque eu não ouço um só dos lados. Eu já Qual é o carro aqui que estava 141? Ela não falou, eu também não perguntei. Tem que ser um Corolla para estar nessa velocidade. Ou uma Hilux, né? Na Hilux na saúde tem muito. Tem Hilux? Não chegou Hilux, você vai chegar, né? Não, que não chegou. Você nunca viu o Renato andando em Hilux aí, não? Se não andou, você olha mais que ele tá. Não, eu sei que ele tem a dele, né? Não, tem muitos aí. Ué, os outros vereadores vivem falando que chegou da Norma Ayub. Que vai chegar da Norma Ayub 2 Hilux para saúde, não é isso? Chegaram tantas coisas para saúde. Chegaram já. Estão indo para Babilônia. Estão indo. É para ir para Babilônia, é para ir para Fortaleza. Só que elas estão aí na rua. Tá ok, vereadora. Então, é isso. Vamos mudar de pau para cavaco aqui. Pode mudar. Fala para nós, qual está sendo o seu maior desafio lá naquela Casa de Leis, a Câmara de Vereadores de Muqui? Ser justa, ser verdadeira no meio de certas pessoas que só pensam em voto. Como se as pessoas fossem voto, como se o trabalho fosse um voto. Como se não fossem servidores do povo. Eu sou uma servidora do povo. Muito bom. E quando eu pedi meus votos, eu não fiz promessa a ninguém. Teve quantos votos? 303. 303, mas defende quase 15 mil habitantes, correto? Defendo. Isso aí, muito bem. Uma pergunta que eu fiz para o Sérgio Luiz Anequinho, vulgo Camarão, vereador lá, seu colega, que está há 5 mandatos lá. A mesma pergunta que eu fiz para ele, eu vou te fazer. Pode fazer. E vou fazer para todos os vereadores que por aqui passarem. Aqui nos estúdios aqui da Câmara, oh meu Deus, da Rádio Comunitária de Muqui. Quem sabe? No programa Muqui em Fatos, né? O que eu perguntei? E vou te fazer essa pergunta também. A senhora ficaria do lado, apoiaria, andaria com ficha suja? Andaria com ficha suja? Sim, uma pessoa política, né? Depende. E se a senhora tivesse que ficar do lado dele para apoiá-lo, para se candidatar, ou apoiá-lo para ficar do lado de alguém que lhe iria apoiar, seja lá qual seja a função, o deputado, o vereador, o governador, o presidente ou o prefeito da cidade, a senhora andaria do lado de um ficha suja, apoiando? Por lei. Depende da sujeira da ficha, digamos assim. Na política, há muita malícia. Eu estava falando antes aqui com a Filomena. Por exemplo,
você às vezes, eu como vereadora, se eu quiser ajudar uma pessoa que for lá na Câmara, caindo doente, porque lá na saúde não conseguiu um carro, e pegar um carro da Câmara e levar em Cachoeiro, eu sou denunciada, posso virar ficha suja por uma coisa que eu fiz que é para o bem, para salvar alguém. Então depende de que ficha suja. Se for ficha suja de corrupção, de coisa assim comprovada, não. Mas nós sabemos que na política, nós sabemos que aqui em Muqui também, existem pessoas e grupos que fazem questão de denunciar, de sujar a ficha dos outros, porque sabem que são perdedores, porque não sabem lutar para ganhar na seriedade ali no tranco. Tá, mas se a pessoa for confirmada pelo Ministério Público Federal, Tribunal de Contas, estou falando nesse nível. Igual fala assim, eu vou dar o exemplo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. Ele foi comprovado pelos meios de comunicação que a gente vê de grande circulação, Jornal Nacional, etc. Polícia Federal vai mentir? A Polícia Federal não vai mentir. Não sei. Vai mentir também? Não sei se não vai, porque o Moro era intocável até esses dias. E já começou os hacks do Moro. E eles podem prosseguir ou podem ser abafados. Muitas coisas são compradas. Então, não sei se confio na polícia. Quantas pessoas, quantos casos ruins no nosso país, a polícia às vezes é o chefe. Então, nesse momento, eu vou partir para a fé. Eu só confio em Deus. Para a Polícia Federal, eu acho meio improvável ter essa questão de corrupção, porque é uma instituição muito séria. Por lei, em questão de pessoas, todo mundo pode errar. Quem está atrás das grades não são leões, não são cães, não são gatos, são pessoas. E às vezes as pessoas pelas quais a gente menos pensa que poderia ser ruim ou um corrupto, é aquela que vai para a cadeia e a gente se assusta. Às vezes a gente assusta na família da gente, às vezes a gente assusta na comunidade da gente, e a gente fala, aquela pessoa fez isso. Então nós temos um lado mau e um lado bom dentro de nós. Aquele que a gente desenvolver é que vai fluir. Então eu não confio. É o que tem fluído aí, que a gente tem visto, né? Por isso que eles foi acionado aí o Ministério Público, Polícia Federal e tudo mais. E por isso que esses corruptos, esses fichas sujas, eles têm que ficar bem longe da política. Eles não podem adentrar na política. E vejo também que no Ministério da Justiça também tem muita gente corrupta, juízes corruptos, muitas coisas que tem que ser averiguada. Aí cabe a Justiça tá averiguando, investigando e colocando onde tem gente na cadeia, tem que ter muito cuidado. É verdade. Então, é uma situação que a gente deixa para a Polícia Federal. Com certeza. E para esses grandes meios de comunicação aí, que muitas das vezes eles descobrem primeiro, né? Depois que chega até nós. A polícia, né? Não é verdade? Isso aí. Então, a senhora falou sobre os pontos negativos da sua... lá como vereador na Câmara de Vereadores, lá na nossa Casa de Leis. E fala para nós o ponto positivo lá. Ponto positivo? Seu lá dentro, o que você tem observado? Isso aqui está sendo bom para mim, eu tenho uma oportunidade de fazer isso com a população, ajudar e tal. Qual o ponto positivo? Ponto positivo é esse, olhar onde o povo precisa, escutar o povo, fazer aquilo virar um projeto, fazer aquilo virar um pedido para a prefeitura, para ser realizado. Eu vejo que a minha presença como mulher descaracterizou aquele machismo, aqueles... às vezes... Só te cortando, Rita. Eu li outro dia, se não me engano, na TV Gazeta, disse que Muqui teve a primeira vereadora do Brasil. Neném Paiva, com certeza. Neném Paiva? Olha bem, eu não sabia disso, tá vendo? A primeira vereadora, a primeira desembargadora de Muqui, a Kátia. Aquela que faleceu, né? A primeira desembargadora. De repente vai ter a primeira prefeita também, né? Nós não sabemos. Quem sabe uma mulher se candidata para ser a primeira prefeita de Muqui, já que Muqui está nesse ranking de primeiras, né? Aí o povo decide, né? O povo que decide. É verdade. Aí pode concluir. Mas eu vejo muito positivo. Eu vejo, assim, que
às vezes a presença feminina, ela suaviza, assim, né, as falas, ela inverte a coisa para não ser aquele lado mais agressor, que às vezes os homens são muito objetivos, né, e fala com muita autoridade, assim, né? Então eu vejo que a minha presença lá é muito boa. E também, assim, eu me sinto muito leve, porque eu faço as coisas com muita justiça. Se você disser, a me perguntar qual a maior qualidade sua, eu falo ser justa. Eu vou ser justa sempre. Meus pais me ensinaram a sempre ser justa, justas nas leis, justas na economia. Por isso que eu fico muito triste quando eu vejo corrupção. Porque se você analisar a minha vida lá na Câmara, acho que sou a única que não tenho nenhuma, assim, nenhum privilégio, não quero nenhum privilégio. Saio, pago as coisas com meu dinheiro, não quero diária. Então, eu sou muito justa. Não fico usando o carro sem precisar para nada, nem para política, nem para nada. Se vou a Vitória para buscar alguma coisa para o município, algum projeto para o município, para a associação, tá? E você falou que eu não tinha, assim, no início, né? E os projetos? Foi feito muito projeto para zona rural, para Fortaleza, projeto de plantação, projeto ali para a Chave do Satiro, de material para a associação que ali existe, e veio o material, né? Então, assim, eu já fiz emendas para o asilo, mas o próprio deputado que me ofereceu, não foi eu que fui pedir. Esses dias, de novo, um deputado me chamou lá para perguntar o que eu queria, então é diferente, eu não fico lá pedindo. Eles que me chamam, e às vezes eu falo, deixa eu ver aqui como é que vai ser. Não é melhor você ir lá e realizar? Igual agora nós estamos com o Fórum do Sangue há muito tempo pedindo, né? Uma agência transfusional para o quê? O homem falou, deixa eu ir aí e juntar um grupo para conversar. Eu falei, não, vem aqui, implanta a agência transfusional, depois você vem e inaugura. Eu gosto do anonimato nisso, a gente não precisa de ficar mostrando muito o que vai fazer. Mas nesse caso, o que acontece? Que a gente percebe? Eu já vim aqui e já publiquei nas redes sociais sobre a atuação do nosso prefeito, né? Queira sim, queira não, ele é o nosso prefeito, ele é o prefeito do município, né? Eu já o critiquei várias vezes, por diversas vezes, uma crítica construtiva, com respeito, sem ofensas. E até então eu fui fazer uma matéria uma vez e eu fiquei sabendo que o prefeito de Muqui ele acorda em torno de 4 horas da madrugada para fazer projetos para o município andar, porque ele também é engenheiro civil, né? Ele tem essa formação. Então, o que acontece? Nesse caso, o que eu quero chegar? Onde eu quero chegar? A população, muitas das vezes, ela quer ver, no caso seu aí, você perto lá, né, de algo que você trouxe, de uma emenda parlamentar. Não, foi a Rita Maroni que trouxe, né? Que bom, mérito dela. Quando não aparece, porque a imprensa fala, né? Isso é coisa da imprensa. Só é lembrado quem está sendo visto. Né? No meio publicitário é assim que se fala. Então, quem não aparece, não está sendo visto, não está fazendo nada. Né? É assim que o povo enxerga. Infelizmente é assim. Muitas das vezes, principalmente no cargo de vocês têm que aparecer mesmo. Né? E muitas das vezes o que falta em vocês é estar mostrando o que vocês estão fazendo mesmo. Não porque, se eu aparecer, vão achar que eu estou fazendo politicagem, que eu quero aparecer porque eu quero me candidatar de novo, quero ganhar. Não, façam, apareçam. Se vocês ganharem, vai ser a consequência. Agora, vocês têm que fazer a parte de vocês. Aqui, só voltando aqui na parte dos estagiários, falou aqui no meu WhatsApp que tem estagiários sem remuneração, que são os estágios obrigatórios. Então, esses dados aqui já caem por terra, que nem os 35, eles não são totalmente remunerados. Muitos deles, você sabe que você também foi acadêmico, eu também fui acadêmico. Eu tive 2 estagiárias até esses dias, não era remunerado. Aí, tá vendo? Então, nem todos são remunerados. Lógico que se fosse uma remuneração também ajudaria né? Mas muitas vezes é a questão curricular. De tem que fazer, né?
Tem que fazer, tem que e as fazer instituições têm que abrir espaço, porque é um direito deles. E os valores são públicos lá no portal da transparência, que Com falou certeza. aqui. Todos aqueles que estão nos ouvindo agora podem entrar lá no portal da transparência. Pode entrar. Lá no site da Prefeitura Municipal de Muqui, que vai estar vendo aí as pessoas que, inclusive, são remuneradas, os estagiários, né? Com certeza. Então, fique à vontade. E eu gostaria de falar mais uma vez aqui sobre o nosso apoio cultural, que é lá a Hortifruti, lá do nosso amigo Patrick. A Feira do Centro, mini mercado e hortifruti do Patrick, aberto de segunda a sexta até às 8 da noite, sábado até às 19 horas e domingo de 7h30 ao meio-dia. Mais uma vez aí, a Feira do Centro, mini mercado e hortifruti do Patrick, que está aberto de segunda a sexta até às 8 da noite, sábado até às 19 horas e domingo de 7h30 ao meio-dia. Vai lá na Feira do Centro, mini mercado hortifruti do Patrick, amigão lá, tudo baratinho, verduras frescas, frutas, legumes, vai lá. Urley, tem outro lugar também, que é o SIC, que é Serviço de Acesso ao Cidadão. Ele tem um formulário próprio, a pessoa pode ir lá preencher e falar o que quer saber, né? Sim. Então, as pessoas podem usar, podem nos procurar para saber o que quiser. Essa questão do estagiário, cada hora é um número. Então, por isso, para mim, ela não é muito confiável. Aí nada melhor que vocês aí, tá vendo? De ir lá, investigar, pesquisar. Nós já pesquisamos, por isso que eu te falei. Eu te dei o número de 39, porque foi o que me passaram. Depois disso, nós já vimos entrar muitos. Então, nem sempre a fonte está totalmente correta. Às vezes mudou, num dia para o outro aumentou, passou a ter outro funcionário, entendeu? E outra coisa que eu falo com você. Por que eu não sou contra o estagiário? Muita gente que está me ouvindo deve saber. Muita gente não sabe que eu faço esse trabalho. Há muitos anos, eu escolho na escola os meninos ou meninas que vão para o banco, para o Banesp, para o Banco do Brasil ou para a Caixa Econômica. E eu brigo por essas vagas. Quando eles querem eliminar essas vagas, eu brigo por essas vagas. Tanto para o menor aprendiz, quanto para aquele que vai trabalhar o dia todo. E eu sou muito justa. Eu peço para os professores escolherem aquele que melhor desempenha na sala, tanto com nota, quanto com responsabilidade, quanto que é bom. Disciplina e tudo mais. E é uma luta para isso. Eles não têm, às vezes, carteira de trabalho e precisa, e eu ensino onde vai, porque aqui só Bom Jesus do Estado do Rio que faz na hora. É uma informação até, porque por aqui não tem, faz na hora. Tá certo. E eles precisam, e eu luto por eles, e isso já tem mais de 10 anos, e nunca me decepcionei. Todos eles vão para frente, todos eles às vezes entram no banco mesmo, e eu amo fazer isso, e muita gente não sabe, só os pais, eu falo até para não falar. E não sou eu que escolho, porque eu prefiro até não estar dando aula para eles, né, para outros escolher, e mando fazer entrevista igualmente, tudo mais. Então, assim, eu luto por estagiário, entende? Só que, igual eu te falei, o excesso num lugar como a prefeitura, a gente tem que ficar de olho, por conta dos funcionários. Porque também sou efetiva do Estado e vejo, o concursado, ele precisa ter, assim, a garantia dele que fez uma prova e passou, que igual é no Estado, nós ficamos na frente do DT. Lógico, ele não fez um concurso. Não que ele seja pior, às vezes ele é até melhor. E também a escolha dos estagiários. Eu já dei aula para esses estagiários todinho da prefeitura. Eu tenho 38 anos dando aula. Todo lugar que eu vou, tem gente que eu dei aula. E como é escolhido isso? Às vezes o pior que há. Aí que incentivo vai para aquele que estuda muito e é bom? Ele foi por quê? Porque era amigo? Inclusive, eu fiz essa crítica em cima de estagiários ruins, que já estão atendendo ruim, que já acostumou com o lugar, e já estão atendendo as pessoas maus, como se fossem antigos funcionários. Em cima disso que eu faço a crítica. Eu já vi muitos, aqueles que não queriam nada, aqueles que realmente têm falta, que você pode olhar o currículo dele na escola, que é péssimo, é ele que conseguiu o serviço. E a minha escolha,
eu vejo que é justa. Essa para o banco, para as coisas. E cabe vocês, como vereador, elaborarem um projeto, levar lá para o executivo ser aprovado, lá em cima e nós descer. Nós já perguntamos que critério é usado, nós já fizemos isso. Mas é bom elaborar um projeto, mandar descer, ser executado e quem sabe aí isso aí chegue o problema, e melhore. É que nem sempre nada é executado. E a gente fica triste. Nada é executado. Cadê o funcionando? Cadê os campeonatos? Cadê a cultura? Cadê a educação cheia? Cadê a saúde cheia de carro? Se está indo gente, pedir a gente para arrumar carro e nós não podemos, é porque está faltando em algum lugar. Se tem gente, igual agora eu estava na Câmara tarde, vamos ver lá. Arruma cirurgia de catarata. Vereador não é para isso, né? Nós não somos assistencialistas. Vereador não foi eleito para ser assistencialista. Vereador que é assistencialista, ele é bom até para o povo, ele pode ganhar voto. Mas não é esse o nosso papel. Não é esse. Esse papel de vocês é da justiça. Exatamente. Agora, chega uma pessoa caindo em cima de você, porque não está enxergando. Chega uma pessoa que te cumprimenta, eu cumprimentei a senhora e falei o nome dela, ela falou, quem é você? Aí falei meu nome, ela falou assim, eu não estou te enxergando. Então, é triste. Nós não podemos fazer isso, porque é assistencialismo. Mas isso é papel de quem? Da saúde. Se está sobrando para a gente, porque a saúde não está funcionando. A nobre vereadora tocou num assunto aqui de suma importância. O que, às vezes, o sistema, né, a repartição pública, ela fica engessada, às vezes, por causa desses assistencialistas, né? Já que a senhora tocou nesse assunto de assistencialista, fala para aqueles que estão nos ouvindo de 5 a 10 para esses políticos aqui, igual a senhora falou, que fazem assistencialismo. Qual nota a senhora daria de 5 a 10 e por quê? Eu daria um 3. Não, de 5 a 10. 5 é 0. De 5 a 10, de 0 a 10. Aqui, de 5 a 10. Eu daria um 6. 6. Pelo humano. Isso corresponde a 1. Pelo humano, não usando. Pela pessoa humana. Pela pessoa humana, por não usando nada da Câmara, usando uma coisa pessoal dele, vamos dizer assim. Fora do meu horário de serviço, eu pego o meu carro e levo aquela pessoa, entende? Como uma cidadã. E daria essa nota por isso. Porque à medida que nós vamos fazendo isso, nós vamos tirando o compromisso da saúde de funcionar e fazer com que isso não aconteça. E você sai completamente fora das suas atribuições. Fora, e posso ser denunciada. É como eu falei, mesmo fora eu posso, a vereadora que veio. Mas é uma corrupção também isso, uma corrupção. Exatamente. Porque as pessoas falam, quantas vezes eu ouvi, nunca posso não votar em tal pessoa, porque ele me assistiu quando eu estava doente. E, gente, todo mundo tem direito de assistir todo mundo quando está doente, ou quando está bom. Claro, com certeza. Então, isso aí não é E isso, de fato, é a ferida mesmo, né, da população, não, de algumas pessoas. E tem uns aproveitadores que se aproveitam disso aí, vão lá, porque o Sistema Único de Saúde, ele no papel, ele é lindo, maravilhoso. Né? Igual eu já falei para algumas pessoas, você não precisa ser intermediado por ninguém, você tem um direito assim como eu, como ele, como você também tem direito, é só você ir. Porque o SUS está aí para todos, ele é igualitário, ele é universal. Mas justamente, Urley, pelo SUS não funcionar como deveria, pela burocracia, que outro dia eu até sugeri, que quando fizesse a consulta, marcasse a consulta, já marcasse o carro. Porque fica aquela confusão, marcou a consulta, mas não marcou o carro. O homem do carro não atende. Eu vi isso hoje, o homem do carro não atendia a tarde inteira, então a mulher ficou para amanhã. Então o que acontece? Justamente para andar. E eu vejo que na política é assim também, é como o SUS. O SUS é lindo, minha filha está estudando sobre o SUS para fazer uma prova. E eu fiquei triste quando companheiras de trabalho minha, eu digo professoras, numa fala minha da Câmara, falou assim, eu falei que tinha ido no médico, no SUS, no Hospital Infantil, a pessoa falou assim, a Rita está tomando o lugar de outra pessoa.
Quando vai no SUS. Eu falei, eu não tenho. Não é por aí também, eu né? não tenho plano de saúde. E se tivesse indo lá pro hospital particular lá em Cachoeira, lá, ó, ela fala tanto do SUS, mas não vai no SUS. Então, de qualquer jeito fala, né? De qualquer jeito fala. Não tem... Por isso, aí eu falei, eu fiquei lá 3 horas esperando, não fui atendida, voltei sem mostrar, porque o SUS é um sistema único de saúde. Pode ir nele quem quiser. Claro. Inclusive, as operações mais caras, pessoas têm condição, estão tudo fazendo, estão tomando lugar, o lugar que é dela, já pagou imposto para aquilo. Né? Então, nós temos que repensar isso. Que pobreza de pensar que uma pessoa que você suspeita está em melhor situação que você, porque o que a gente pensa da vida dos outros, né, não é a vida dos outros. É verdade. Né? Tá tomando lugar. Eu não estou tomando, não, eu estou no meu lugar, o lugar que é meu de direito, reivindicando aquilo que é meu. É claro, com certeza. Igual eu em gestões anteriores, inclusive do Nicolau, de outros mais, em 2009, que eu tenho uma pós em administração hospitalar, eu fui convidado a ser diretor do hospital na época. Inclusive fui interventor nomeado pelo juiz aqui da comarca a intervir em 2013, se eu não me engano. Então, às vezes eu vou no hospital, o pessoal fica com certo receio, porque... Não, eu quero atendimento igual a todo mundo. Eu não estou aqui para passar na frente de ninguém. Eu acho que a gente tem que dar o exemplo, né? Porque às vezes vê o prefeito lá, vê um vereador lá na maternidade, né? Lógico, a gente também não é porque a gente tem um cargo e vai chegar lá querer humilhar, passar por cima, querer passar na frente, porque ali existe uma disciplina, existe uma hierarquia. E deve ser seguido. Existe uma rotina. Então, assim, em nenhum momento eu quis me aproveitar disso. Até mesmo eu estando na imprensa também, né, que às vezes a gente vai lá para saber como é que está o atendimento, como é que eles estão atendendo. Eu uma vez fui lá, o meu caso, eu fui na maternidade, fui super, assim, muito bem tratado pela equipe de lá, pela recepção, pela enfermagem, pelo médico. Fui bem, assim, super bem atendido por todos lá. O meu caso, porque existe um protocolo que se chama Protocolo de Manchester, onde eles fazem uma triagem hoje em dia, e de acordo com a triagem, eles vão identificar o que você tem de fato, qual o seu patamar de emergência, e você vai esperar. Eu esperei ali em torno de 30 a 40 minutos, porque eu estava estável, né, só tinha uma dorzinha, mas não era nada demais, né? Então eu fui super bem atendido, o médico excelente, não tem nada a reclamar daquele hospital lá, né, um hospital maternidade, que agora é o Hospital Maternidade Dr. Aloysio Filgueiras. Então, assim, a gente, né, como eu da imprensa hoje, trabalhei lá também em gestões anteriores, fui muito bem, não tem nada a reclamar, e assim, a gente tem que dar o exemplo, né, Eda? Exemplo, com certeza. Eu também já fui muitas vezes com os meus filhos, comigo, ali, né, o primeiro lugar que a gente vai, graças a Deus a gente tem uma saúde bacana, então, assim, todas as vezes eu fui muito bem atendida. E, inclusive, eu gosto desse anonimato que eu te falei na questão do vereador, porque às vezes, se você fala que é vereador, a coisa muda. Isso aí. Teve um dia, só um dia, que eu falei com o médico uma coisa que eu discordei dele, né? E ele achou o fim, eu ter discordado, né? Mas eu discordei, sou muito autêntica. E pronto, e fiquei lá. Depois, alguém falou para ele que eu era vereadora. Aí ele ficou toda hora lá no meu quarto. Então, achei isso o fim. Minha vontade era de sair de lá, mas eu não podia, né? Estava internada. Porque eu não gosto dessa melação, porque você é isso ou aquilo. Eu sou uma pessoa, como todo mundo, mereço respeito, como qualquer pessoa. Exato. E por isso que eu falo que, às vezes, certos lugares de não aparecer, é por isso. Porque as pessoas falam, está se beneficiando disso ou daquilo. Quem quer conhecer nosso trabalho, vai lá. Quem sabe o que a gente faz, quem está com a gente, quem sabe das nossas defesas, quem tem dúvida, pergunta, vai lá na Câmara, pode assistir, que vai ver depois da sessão, Rita, por que você é contra isso? Por que você é contra aquilo? Inclusive, eu ouvi de um deputado num curso de gestão política, que eu
coordenei um curso de gestão política aqui em Muqui por 2 anos, um curso maravilhoso, uma formação muito boa. Inclusive, um deputado falou, a pior coisa que existe no Brasil chama-se emenda. Ele falou e explicou no curso, entendeu? Ele me convenceu de que era, e o público todo, porque ele falou que é uma forma de manipular. E agora, eu não sei se você viu, mas tem uma fala do Magés muito boa, por que ele foi contra as questões lá da PEC. Porque foi muito dinheiro que vai vir em forma de emendas para aquele povo votar a favor. Mas ele falou, eu, a Irine e mais 2, somos os 4 que votamos contra. Eu sou assim, Urley, eu posso ser a única contra a ideia, mas se a ideia for justa e verdadeira, eu vou ficar com a minha. Entende? Bom, e a questão dos politiqueiros? O que a senhora acha dos politiqueiros de plantão? Os politiqueiros de plantão? Às vezes você está lá na Câmara, quer que seja aprovado algum projeto ou qualquer outro vereador lá dentro, e vai ter às vezes vai ter um grupo, né, de pessoas que vão contra o seu projeto. Às vezes por ser de sigla partidária distinta, né, e de alguma forma eles acham que não, para prejudicar. A gente pensa assim, que dessa forma, igual foi falado sobre as emendas parlamentares, a gente entende, respeita a sua opinião, é contra a emenda parlamentar, mas também tem pessoas que são extremamente a favor da emenda parlamentar. Por quê? Isso traz benefícios para o município. Traz benefícios tem em vista, eu acho que mais benefícios, ao meu entender, né, minha opinião também, como jornalista, também eu tenho direito a ter a minha opinião, assim como outros também têm a opinião, né, diversas, mas às vezes é um projeto que vai beneficiar. Ou não. Né, a gente falou do 200 mil reais, né, vamos ver. Que vai vir. Nada melhor que vocês... Vamos ver ele vindo e produzindo. Exato. Nada melhor que vocês para estarem fiscalizando esses 200 mil reais. E nada melhor também de estar me repassando para eu estar publicando nas redes sociais e trazendo aqui, né, vocês denunciando, elogiando, criticando. Eu estou aqui. Eu já vi, me faltou seu nome, Urley, eu já vi muitos secadores de café chegar como emenda parlamentar e ficar no lugar até apodrecer. Um exemplo desse é a floresta. Eu dava aula lá, aí via aquele secador chegar novinho e nunca funcionar. Então, as coisas não funcionarem, para mim, é muito triste. Você ter coisa de enfeite na prefeitura, no município, ou coisas grandes para mim, e deixar as pequenas sem fazer, é muito triste. E o secador apodreceu lá. É uma emenda parlamentar estragada, um dinheiro, né? Aí você me perguntou sobre os politiqueiros. Sim. Eu, assim, nós lá, graças a Deus, eu vejo assim, que a gente tem um bom entendimento quando as pessoas fazem os projetos, os ofícios, os pedidos em benefício do município. Todo mundo é a favor. Poucas coisas nós votamos contra. Assim, houve um grupo a favor e um grupo contra. Só mesmo coisas assim, que a gente entendeu, lendo que aquilo ali não estava correto, tanto que depois o próprio prefeito vetou, porque não estava. Outras coisas que a gente analisa e vê que não pode ser tanto assim, como, por exemplo, pedido mesmo de suplementação. Aí, às vezes, nós somos contra pela quantia, entende? Então, assim, o resto, tudo que todo mundo sugere, que sabe que é benefício para o município, nós aprovamos inteiramente. A Câmara é unânime, muito difícil. Só quando é uma coisa muito Tá certo. Veio o outro aqui do WhatsApp também falando sobre as falas suas aí, que a gente estava falando sobre... Você falou da catarata e falou também do... questão de café, qual o nome aí que a senhora falou aí? Pilar café, não é isso? Secadores. Então tá. Em cima dessas falas, aí vem aqui pesar. Catarata é média complexidade, dever do Estado.
não do município. O da Floresta foi para a Taboca. Foi quebrado, enferrujado? Está funcionando e muito bem. Caramba. Foi no governo do Nicolau que veio. Não veio antes. Foi um outro que veio antes. Aqui foi o que o município passou, né? Foi muito antes. Pois é. Eu saí de lá em 2000, foi muito antes. Então, aí, mais uma vez, aqui o apoio cultural, Feira do Centro Mini Mercado e Hortifruti do Patrick, aberto de segunda a sexta-feira até às 8 horas da noite, sábado até às 19 horas, domingo 7h30 ao meio-dia. Estamos aqui conversando, entrevistando a vereadora Rita Maroni. Ela que é uma vereadora atuante aí, segundo ela, né, com mais de 400 pedidos ao prefeito município de Mupau aqui. E a entrevista super bacana aqui, juntamente aqui com a Filó também, aqui na nossa parte técnica. Vereador, eu gostaria que a senhora deixasse aqui uma mensagem aos munícipes. Já vamos finalizando aqui a nossa entrevista bacana, legal. Todo mundo, um astral maravilhoso aqui, né, Filó? Deixa uma mensagem aí à população muquiense, vereadora Rita Maroni, e gostaria de te perguntar se a senhora permite a gente publicar esse link, essa entrevista nas redes sociais e YouTube. A senhora concorda? Concordo. Tudo bem. Deixa uma mensagem aí para os nossos munícipes. Eu queria dizer que nós estamos, né, principalmente eu aqui hoje, nós estamos a serviço do povo, já que nós estamos trabalhando para vocês, que foram vocês que nos elegeram. Então, que vocês se informem mais, tomem mais conhecimento de tudo aquilo que está acontecendo, de tudo aquilo que a gente fala, porque nós não vamos na tribuna falar algo que não existe, falar algo falso, falar algo que nós não já estamos com papel na mão. Se foi assim, passado para a gente erroneamente, não foi, né? Nós que fizemos, porque isso vem de tudo lá da prefeitura. O que vem, nós averiguamos, olhamos e, em cima disso, que a gente dá o nosso parecer, somos a favor ou contra, em cima de tudo aquilo que o próprio povo nos fala que está acontecendo. E muitas vezes o povo também é um pouco covarde, porque a gente quer às vezes denunciar certas coisas e o povo fala, sabe o que aconteceu, mostra pra gente, mas tem medo de mostrar o rosto. Então, que não tenham medo de mostrar o rosto, senão as coisas não melhoram. Exatamente. Não adianta só falar, se não houver a denúncia, se não houver, né, a prova. Denuncia o Muquim Fatos aqui. Isso. Pronto. Denuncia no anônimo. Exatamente. Então, existe, né, os lugares todos que tem os telefones anônimos que você pode denunciar. Então, nós estamos falando em cima de coisas que acontecem, que a gente vai lá, que nós observamos, nós estamos trabalhando. Claro, isso aí é o papel, parabenizar aí a vereadora Rita Maroni, esse é o verdadeiro papel do vereador. Ouvir a população, ir atrás, ver se está acontecendo as coisas no município, fazer projetos de leis, caminhar, votar. Isso aí é o trabalho do vereador. Não fazer assistencialismo, pagar uma botija de gás, né? Às vezes uma água, não é nada disso. Esse não é o papel de um político. O papel do político é ouvir a população, né? Fazer algo. E fazer alguma coisa e cobrar, no caso de vocês, cobrar do executivo, né? Fazer leis. Isso aí. Você me falou um negócio, antes de terminar aí você me perguntou assim, se era justo, né? Você falou que o Renato acorda 4 horas para fazer projeto, né? Isso foi o que me passaram, né? Também já me passaram. Aí, tá vendo? Então é verdade. Mas não sei se né? A gente teria que averiguar. E averiguar teria que estar na vida particular dos outros, né? Muito triste. Não, subentende-se que quando vocês entram na carreira política, até vocês dentro de casa, vocês são pessoas públicas. São, com certeza. É isso que eu tenho que falar, pelo menos. Se a gente quiser fazer algo, um projeto assim, com todo mundo, a gente não pode, porque a gente é denunciado. Se eu quiser fazer hoje um mutirão, eu sou denunciada. Então, porque eu não sou do executivo. Mas, assim, eu vejo aí que ele foge à função dele. Porque a função dele hoje é gerir. Hoje, ele tem que averiguar se os engenheiros estão fazendo direito. Porque ele é um engenheiro. Mas a função dele hoje não é fazer projeto. Porque senão ele foge da função de gerir. É igual a minha função de professor. Eu sou professora, eu tenho que ser professora. Eu sou vereadora, eu tenho que ser vereadora. Agora,
né? Lógico que é uma coisa particular dele, se ele quer que melhore, que fique bom os projetos, já que ele é engenheiro, ótimo. Mas será que não vai faltar hora ou cansar mais a mente para gerir? É verdade. A gente finalizando aqui a entrevista, mas chegou mais a pergunta, mas acho que já foi respondido isso aqui. Eu queria que perguntasse à vereadora Rita Maroni quantos projetos ela já fez e quantos até hoje foram aprovados. Pode falar que não foi aprovado nada, né? O que foi em outro nome. E outra coisa, eu já passei de 400 entre pedidos e projetos. Projetos mesmo, projeto com o que deve fazer aqui, com o que deve fazer ali, a situação, o lugar, né? O projeto em si. Tá certo. Tá? Entre também os pedidos comuns das pessoas. O que deve fazer com essa praça, né? Vamos fazer um projeto para essa praça. Isso e aquilo mais. Perguntou aqui também por que ainda não resolveu o problema da Serra da Aliança, sendo que fizeram uma reunião e disseram que no dia 1º de abril, logo dia 1º de abril, né? Começaria as obras e até hoje nada. Terceira pergunta, a questão do estagiário, você quer que diminua o número de estagiários? Isso aqui já foi respondido, né? Sua filha... Bom... Minha filha não está lá, não. Bom... Tem ninguém da minha família. Tá certo. A gente está aqui para perguntar à vereadora, tá? A gente respeita aqui a pergunta, mas a gente não vai poder colocar a família, tá bom? Eu peço desculpas aí. Mas a pessoa quer perguntar sobre minha filha nem estuda aqui, nem não, mas aqui sobre aqui a Serra da Aliança. Aquilo ali é estadual, não é municipal, né? Além de ser estadual, já vamos falar muitas vezes, inclusive encontramos com o governador e ele nos prometeu que tudo seria feito para começar, terminou aquele trabalho primeiro de ver como é que está o solo e tudo mais, mas ainda não começou, né? Estamos toda semana conversando com o Mareto, que é o responsável por essas obras, e ainda não começou. Mas o governador, mais do que ninguém está sabendo, esse Mareto já veio ali conosco, acabou esse primeiro processo ali, é esperar, porque ali é um processo que gera gasto, né? Muito dinheiro vai ser gasto. Tá certo. Tem uma outra pergunta aqui, que não envolve família, eu vou estar te perguntando, lógico, por que você não consegue nenhuma emenda para Muqui? Eu não consigo... Rapidinho aqui. Só para ela ver para a minha prova aqui. Por que você não consegue nenhuma emenda para Muqui, sendo que você é do partido do governador e tem um monte de deputados do seu lado e você nunca conseguiu nenhuma emenda? Porque eu sou contra emenda. Não está explicado aí, né? Sendo contra emenda, eu não vou. E as que eu consegui, me ofereceram. Falo com a pessoa que eu já consegui para o asilo, consegui para 2 associações, só que as pessoas me ofereceram. A pessoa está ouvindo aí. A pessoa me ofereceu. Tá. Então, entende? Então conseguiu aí 2 emendas, né? 3. As pessoas me procuraram. Aí, né? Tá certo. Aí... visitaram e viram necessidade e quiseram mandar. Tá certo. Quer finalizar com alguma palavra? 1 minuto. Igual o nosso amigo Camarão também, né? Eu falar para a amiga aí também, Rita Maroni. 1 minuto, hein? 1 minuto? Que o nosso povo se conscientize, que o nosso povo saiba que política é a arte de governar um povo, que ninguém vive sem política, que é um analfabeto político quem falar que não gosta de política. A gente vive a política. Porque a política está em tudo que a gente usa, em tudo que a gente vive, em todo lugar que a gente vai. Tudo é comandado por um político, todas as leis. Mas o político de todos os tempos, Jesus Cristo, né? E só tem um político acima dos políticos, que é Jesus Cristo, o maior político. Parabenizar aqui a vinda aqui da vereadora aqui, Rita Maroni. Eu agradeço aqui sua presença em nome dos estúdios aqui da Rádio Comunitária de Muqui, juntamente com toda a equipe. Aqui a Filó, sempre na parte técnica aqui comigo. Aqui no nosso programa Muqui em Fatos, né? Agradecer também lá o mini mercado lá do Patrick,
né? Feira do Centro, Mini Mercado e Hortifruti Patrick, aberto de segunda a sexta até as 8 horas da noite, sábado até as 19 horas, domingo 7h30 ao meio-dia. Mais uma vez aí com uma grande entrevista. Vamos ver se a gente traz mais um vereador na próxima segunda-feira, sempre com entrevistas aqui inéditas, e todas as falas aqui não vai ser editado, tá? Vai ser colocado de forma íntegra lá dentro das redes sociais, do YouTube, né, do Muki em Fatos. A gente vai estar publicando em todas essas redes sociais. Nada vai ser retirado, nem mesmo uma vírgula. Agradecer mais uma vez, primeiramente, a Deus, e até a próxima segunda-feira. Rádio Comunitária e Muki em Fatos, mais uma vez para vocês, boa noite.